Bom, pessoal, hoje a gente entra aí na reta final das aulas teóricas dessa disciplina, certo? Então hoje a gente vai discutir a parte de classes abstratas, que é um conceito além, digamos assim, um pouco mais avançado da ideia de herança. Então é importante que a gente se concentre aí para entender bem o exemplo que a gente vai dar, a motivação, e qualquer dúvida, como sempre, me perguntem, certo? Então até aqui a gente aprendeu, ou a gente discutiu, né, o uso do conceito de herança. Quando é que a gente usa herança mesmo? Relembrem aí para mim. Quando a gente não quer repetir código. Isso é verdade, mas isso aí não deveria ser o conceito principal, certo? Criar uma hierarquia de classes, né? De tipos. Então tem que ter aquela noção aí de que tem que fazer sentido uma subclasse ser a superclasse. A ideia de herança, então, é ou generalizar a informação. Eu tenho duas classes que vão ter coisas não só que vão ser repetidas, mas que fariam sentido estarem relacionadas, certo? Então eu generalizo, crio uma superclasse que é mãe das duas, movo para cima o que for comum às duas classes. Ou uma especialização, que é o que a gente fez nas últimas aulas. A gente tinha a classe conta já pronta, queria criar uma classe poupança que era conta mais alguma coisa. Ela especializava, tinha uma coisa mais específica. Tudo que conta tem, mais alguma coisa. A mesma coisa com conta especial, certo? Não foi isso, gente? Então, a gente por enquanto trabalhou com isso. E uma coisa que a gente discutiu muito nas últimas aulas, ou deveria ter discutido razoavelmente, não sei se vocês perceberam isso, é a ideia de que quando a gente redefine o método, a gente tem de manter a semântica. Ou seja, a gente tem que alterar os atributos herdados do mesmo jeito que o método original, não é isso? Isso é que é manter a semântica. Tá? Vamos discutir um pouquinho mais isso hoje. Tá? Vamos lá. Então, para variar, surge aqui um novo requisito da nossa aplicação bancária, do nosso exemplo. Né? Então, além de conta, de poupança e de conta especial, a gente tem que trabalhar agora com um novo tipo de conta. A gente está chamando de conta imposto. A ideia é que essa conta ela vai cobrar um imposto, cobrar uma taxa lá, toda vez que você fizer um débito. Eu não sei se vocês lembram disso, mas isso existia até um certo tempo atrás no Brasil, certo? Toda vez que você fazia um saque, uma retirada, ou pagava uma conta, ou transferia dinheiro, toda vez que saía algum dinheiro da sua conta corrente, você pagava um imposto, que era CPMF, certo? Ou uma contribuição, não sei se era imposto, se não era. Exatamente. Então, a ideia é, vamos criar um tipo em Java para a nossa aplicação bancária que vai nos dar essa funcionalidade aí. Alguma ideia? Então, a classe conta imposto, ela aparentemente é exatamente uma classe conta, né? Em termos de estrutura dos métodos e dos atributos. Mesmos métodos e mesmos atributos aqui, certo? Não muda nada. Só que quando eu debitar R$20 na classe conta imposto, ela não vai diminuir só 20, ela diminuiu R$20,02, né? Ou seja, ela pegou 1% do valor que foi debitado e diminuiu a mais, né? Debitou a mais, que é o imposto aqui. Nesse exemplo aqui está 1%. Tá? Tranquilo até aqui? Ou seja, vamos criar então uma classe conta imposto, né? Que tem lá um construtor, tem os atributos, os métodos todos, igualzinho está lá em conta, é isso? É isso que a gente deveria fazer? Não, né? Aí vocês já estão dizendo aí, deveria herdar. Então aqui é uma ideia de criar um tipo novo sem herança. Só que a gente já discutiu isso aqui, né? Bem discutido, eu espero, de que não faz sentido nesse caso. Existe uma relação aí semântica, conceitual, entre conta e conta imposto. Então não tem por que eu duplicar essa informação, né? Não é porque eu não quero duplicar código em primeiro momento. Primeiro tem essa relação semântica aí. Peraí, tudo são contas no banco. E eu já tenho um código de banco, a classe cadastro, repositório, sei lá, várias classes que já manipulam contas. Por que eu vou criar um tipo do zero, novo, que não tem nenhuma relação com conta? E ter que aí criar código novo na minha aplicação toda para manipular esse tipo novo. Então isso é um bom motivo, mas além disso, ou até principalmente, esse novo tipo aí que eu estou falando é um tipo de conta. Então, por que eu não vou manter a ideia de usar herança? Por que eu não vou manter a ideia de ter uma hierarquia de tipos, uma hierarquia de classes, certo? Então,
Em tese, com o que a gente sabe até aqui, a decisão que a gente vai tomar é, vamos criar uma nova classe, essa nova classe aí, conta imposto M, herdando de conta, e aí, parecido com o que a gente fez lá em conta especial, a gente só vai ter que redefinir o método debitar, certo? Não é isso? Então, ó, aqui tem uma constante, certo? Toda vez que eu definir algo que é final, na verdade, né, final, significa que aquele atributo ele não vai mudar de valor. Só que esse cara aqui não é um atributo, porque ele é estático. Então é uma variável estática, lembram? É uma só para todos os objetos da classe conta imposto M vão compartilhar uma mesma variável aí, estática. Variável de classe chamada CPMF. Como não muda de nome, quando não muda de valor, porque é final, a gente diz que ela é uma constante. Claro, né? Não muda de valor, é constante. Um padrão em Java para declarar variáveis constantes é colocar o nome todo em maiúsculo. Por isso que está assim, CPMF, certo? Então a gente está declarando aí uma constante, que é privada. Só objetos da classe conta imposto M vão ter acesso a essa constante. Não é isso? E o valor dela é 0,001, que é 0,1%, nesse caso aí. É um pouquinho menos do que a gente viu lá no... Aliás, não. Lá, na verdade, era 0,1%, né? Porque 1% de 20 seria 2, 10% de 20 seria 2, 1% seria 20 centavos, e 0,1% seria 2 centavos. Foi o que tirou lá, foi 2, não foi 20, né? Então tá certo. O valor é 0,1% o imposto. Ainda bem, é pouquinho, né? Era um pouquinho mais do que isso. Na verdade, era 4 vezes mais do que isso o valor da CPMF original. Mas vamos lá. Então, ó, como eu herdo de conta, eu tenho todos os atributos, todos os métodos. Eu simplesmente declaro o construtor, que recebe o número da conta, e chamo o construtor da superclasse, da classe conta, que vai então inicializar os atributos, não é isso? Número e saldo. Saldo com 0, não é isso? Aquilo que a gente lembra. O construtor de conta, que recebe só um string, inicializa o saldo daquela conta com 0. Não estou passando um valor para ele usar, para inicializar. E aí eu vou redefinir o método debitar. O que é que vocês acham dessa redefinição aí? Tudo certo? Acabou a aula, vamos embora? Resolvemos o problema? Como é? O que é que esse método debitar está fazendo? Calculando primeiro o valor do imposto, né? Que é o valor a ser debitado vezes a CPMF, que é essa constante aqui, ou seja, 0,1% do valor a ser debitado. E aí, mandando debitar, chamando super.debitar, executa o método debitar original da superclasse e debite não só o valor, mas o valor mais o imposto que eu calculei. Tranquilo? É isso que a gente quer fazer, certo? A pergunta é, tá certo isso que a gente fez? Compila, isso é uma ótima resposta. De fato, compila, não tem nenhum erro de compilação. Mas e o que a gente discutiu sobre herança, sobre redefinição de métodos? Que eu repeti agora no começo da aula. O problema é que debitar está debitando um valor a mais do que, assim, em teoria deveria ser. Exato. Então, como é que é o nome mesmo? Desculpa. Rafael está dizendo, o problema é que o debitar está debitando um valor a mais do que o debitar original, né? Na verdade não é a mais, é diferente. Sendo diferente já é um problema. Se fosse a menos, seria um problema também, certo? Então essa redefinição aí do debitar não mantém a semântica do debitar original de conta. O que é mesmo manter a semântica? Já falei hoje. Alterar os atributos herdados do mesmo jeito que o método original altera. Quais são os atributos que eu herdei aqui? Número e saldo. Debitar mexe no número da conta? Não. Esse cara ele está mexendo no número da conta, esse cara aqui? Não. Beleza. Em relação ao número, a semântica está mantida. Em relação ao saldo, o que é que o debitar original faz? Diminuir o saldo, o valor que o cara passou como parâmetro. Esse cara aqui está diminuindo somente o valor? Não, ele está diminuindo o valor mais alguma coisa. Então não está mantendo a semântica. Poxa, Sérgio, que bobagem. Só por causa disso tem um problema? Né? Vamos ver o impacto disso então. Sérgio. Pois não. Se em vez de botasse a variável de imposto, botasse que o valor igual ao valor mais aqui. Não, o importante é que se alguém chamou o método debitar passando R$100, eu não vou passar R$100 aqui, vou passar 100 mais alguma coisa. Não é porque tem esse mais aí não. O que importa é, de fato, a quantidade que você vai debitar. Eu vou mostrar um exemplo para ficar um pouco mais claro isso daí.
criar um método extra que seria o cobrar imposto. Uhum. Vou chamar ele quando debitar mais rápido. Ou seja, a sugestão foi, vamos criar um método extra, cobrar imposto, e vamos chamar esse método aqui no debitar, né? Só que o importante é, depois que eu executo o debitar, qual é o resultado final? Quanto é que tem lá no saldo? É só saldo menos valor ou tem uma coisa diferente disso? Se tiver uma coisa diferente disso, a gente mudou a semântica. Vamos ver. Vamos discutir isso daí. Então vamos lá. A primeira coisa, essa figura aí, vocês já tinham visto ela antes. A ideia é, eu quero olhar para todas as contas da mesma forma, como contas, não é isso? Então se eu crio novos tipos que herdam da classe conta, a ideia é que a gente teria aquela noção de subtipo. Todo mundo se comporta como conta. Todo mundo é uma conta. Se eu criar um tipo novo que muda a semântica, não é mais um subtipo, não se comporta como. Isso vai complicar eu substituir, eu colocar esse novo tipo aí, essa nova classe, objetos dessa nova classe, para serem executados onde objetos de conta são executados hoje. Vamos ver um exemplo aqui. Então, resumindo o problema, objetos da subclasse tem que se comportar como objetos da superclasse. Afinal de contas, onde eu uso conta hoje, ó, a minha classe banco, tem lá uma rede de contas, eu quero colocar todas as subclasses de contas e o meu banco não deveria perceber a diferença. Porque tudo são contas. Tudo deveria se comportar como contas, certo? A redefinição de método deve preservar o comportamento original, no que diz respeito aos atributos herdados. A gente viu exatamente esse exemplo aqui agora de quando isso não acontece. E o que a gente vai fazer então? Isso é o tópico da aula de hoje, certo? A gente vai chegar lá. Tem um pouquinho de calma. Mas por que esse detalhezinho aí do valor do saldo, por que isso vai ser um problema fazer isso, né? Então a ideia é que isso vai ter um impacto na evolução da minha aplicação. Olhem para esse exemplo aqui, ó. A gente tem duas versões de um método M aqui. A pergunta é, se eu olhar apenas para o valor que esse método M retorna, ou seja, para o tipo de retorno aqui double, essas duas opções aí, essas duas versões do método M são equivalentes. Eu estou considerando apenas o valor que o M vai retornar quando eu chamar ele, certo? O primeiro M vai retornar a mesma coisa que o segundo M, se eu passar o mesmo objeto conta? Essa é a pergunta. Todo mundo entendeu a pergunta? E aí, o que é que vocês acham? Se ele for encontrar imposto, Como é que é? Se eu não for de imposto, vai ser diferente. se ela vai ser inicializada como uma conta imposto implementada daquele jeito, Ou seja, se eu passar uma conta imposto aqui, implementada daquele jeito, né? Conta imposto M, muito bem, vai ser diferente o resultado. Então, a ideia é que eu, enquanto programador, se eu chego e me deparo com esse código aí, e eu sei como é que é a classe conta, porque o tipo da variável aí é conta, e eu sei que todo mundo vai programar seguindo aquela lógica lá de que a gente não redefine, em uma redefinição, em um subtipo de conta, todo método de conta vai ser preservado. Se é esse o compromisso que foi assumido, se todo mundo mantém essa lógica aí, a resposta é sim. Eu posso trocar uma versão pela outra, porque qualquer objeto conta que vier, creditar 100 é some 100 ao saldo. Debitar 100 é diminua, ou 10 nesse caso, né? Diminua 100 do saldo. Independente de qual é a subclasse de conta, porque todo mundo vai respeitar aquela ideia lá do comportamento. Aquela regra do comportamento. Que é isso que faz eu poder usar com segurança essa lógica, certo? Então isso aqui é um exemplo muito simples, muitíssimo simples, certo? De por que a gente não vai fazer a classe conta imposto herdar de conta. Não do jeito que a gente viu aqui. Vai ter uma solução, tenha fé. Confie que vai ter uma solução. Sabe o filme? O mocinho tá morrendo, né? Mas você sabe que o cara não vai morrer, né? Tenha calma. Vai dar certo. A gente vai ter que implementar. A gente vai querer usar herança, que a gente não quer duplicar o código, isso aí é fato. Só que a solução não é essa aqui exatamente, que a gente viu até aqui. Ou seja, com o que a gente sabe até aqui, não dá para resolver ainda. Então eu vou ter que precisar um conceito novo agora, para você resolver. Opa, dá para resolver, diga lá. Quando você for utilizar o método no meio, você bota, se você cria o método debitar imposto, aí você bota, se conta extensiva conta imposto, você bota debitar imposto. Certo, então a sugestão foi, fora da classe conta, na classe banco, por exemplo, a gente coloca lá um instancioso para checar
se aquela conta é conta imposto ou não, né? Se for conta imposto, eu debito, eu ou chamo um método novo de imposto, né? Então crio um método novo de conta imposto, como render juros lá em conta especial, né? Essa é uma sugestão que faria com que a classe conta imposto não precisasse redefinir o método. Então, na verdade, a classe conta imposto não ia ter nada, né? Novo. Então não precisava ter criado ela, né? Ah, o método debitar imposto, beleza, ótimo. Então justifica ter a classe conta imposto que continua herdando de conta. Só que percebe o que é que você fez? Você levou para a classe banco, não só para a classe banco, para qualquer classe que usa a classe conta imposto, agora tem a obrigação de, depois que chamar o debitar, cobrar o imposto. Porque se não fizer, está errado. Então, a lógica de eu ter criado uma classe conta imposto foi, a classe conta imposto vai se responsabilizar por tirar o imposto. Não é se quem usa a conta imposto quer ou não tirar o imposto. Não, sendo a conta imposto, não tem por onde correr. Debitor tem que cobrar o imposto. Então, essa é a lógica do negócio. Deixar isso a cargo de outros faria com que o sistema facilmente pudesse cair num estado inconsistente, ou seja, debitado a conta imposto sem cobrar o imposto dela. Ficaria a cargo de terceiros. A conta imposto diz, não, meu amigo, eu vou me garantir aqui. Essa é a ideia, certo? Vai ter uma solução, tenha fé que vai ter uma solução. Se você colocar assim, chamar um método de debitar o imposto dentro do debitar normal. Então, se não debitar de conta imposto, foi o exemplo que ele deu antes, esse daí. Antes de agora. Se não debitar da classe conta imposto, eu chamar o cobrar imposto, né? O que importa é que no final da execução, o valor do saldo está menor do que deveria estar. Está diferente do que deveria estar. Eu mudei a semântica do mesmo jeito. Não é porque eu tenho que ter só uma linha, ou duas, ou três, não. Não, eu posso ter 500 linhas executando lá. Em tese, dentro lá da minha classe, dentro do método debitar, que eu vou redefinir, vou criar uma classe X nova, que herda de conta, vou criar um método debitar novo. Redefinir o método debitar, aliás. Novo não, vou redefinir o método debitar. E vou lá, debitar R$1 milhão e creditar 1 milhão depois, e depois debitar o valor normal. Pronto, não mudei a semântica. O que importa é o final da execução, em tese. Esse creditar e esse debitar pode gerar problemas aí, pode faltar luz no meio do caminho, se não tiver implementado de forma adequada. Então, tem outras variáveis que podem influenciar isso. Mas aqui a gente está simplificando o problema. A gente está tentando entender a ideia geral, a noção geral de que, ao redefinir o método, é necessário manter a semântica. Caso contrário, eu vou ter problemas, por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo aí. Porque eu quero raciocinar sobre um código olhando apenas os tipos das variáveis. Por que é isso, Sérgio? Ora, hoje eu tenho 2 subclasses de conta, ou 3. Amanhã eu posso ter 30. Por isso é que eu não quero na classe banco colocar um monte de if, instance of lá e ficar fazendo um monte de teste. Para quê? É exatamente o contrário que eu quero. Ter um código universal que funciona para qualquer conta. Além do que, de uma maneira mais forte, a gente quer que a classe conta imposto resolva o problema dela. Eu não quero me preocupar com isso. É ela que se resolve para lá, certo? Eu e qualquer outra pessoa que usa a classe conta imposto. O comportamento do código deveria ser independente do tipo do objeto que está ali. Porque se a variável é do tipo conta, só vai poder entrar ali uma subclasse de conta. Objetos que são subclasses de conta. Se é uma subclasse de conta, tem que se comportar como conta. Não pode mudar a semântica. Logo, eu tomo a decisão olhando só para a classe conta realmente. Deveria tomar essa decisão. Tá? Então, se a gente observa essas condições, a gente pode dizer aqui, ó, sim, esses 2 métodos, vírgula, no que diz respeito ao valor que o método retorna, são equivalentes. Certo? Tem outras coisas envolvidas aí que poderiam fazer a resposta virar não. Mas porque a gente está preocupado aqui, que é a semântica, que é o valor dos atributos do objeto, tá? A resposta é essa daí. Diga lá, pergunta. Eu não consegui ver nenhum concreto de por que não pode fazer aquilo. Esse exemplo daí, mas isso aí não teria utilidade. Por que não? Você não vai dar manutenção na classe banco aqui, ó. Quando você está dando manutenção na classe banco, você não sabe quais são os subtipos de conta. Não precisa saber. Pode até saber. Esse é o motivo, certo? Você vai olhar para o seu sistema todo sem precisar ter na sua cabeça a complexidade de quantas subclasses de conta tem. Para exemplos simples, como aplicação bancária, realmente parece, mas o trabalho é mínimo. Eu abro lá um objeto e olho, sei lá, uma classe. Mas está falando de um conceito geral. Para um sistema que tem milhares de classes, que, por exemplo, uma parte dele é desenvolvida aqui em Recife, outra parte é desenvolvida lá na China. E os caras que fazem a parte da China te deram só uma classe conta. Só, te vira com ela aí, a gente vai criar 1 milhão de contas aqui. Mas não se preocupe. Ou nem te diz nada. Toma aí a classe conta, só tem ela. E aí os caras vão criar o que bem eles entenderem sem se preocupar com isso. Porque a conta é a regra de como você vai se comunicar com o sistema. Tem lá uma classe conta com esses métodos. Use isso daí.
Percebe? Então esse é um conceito geral. De novo, em cada aplicação, você pode tomar decisões que podem ir contra qualquer conceito. Você só precisa ter consciência disso. Então Java permite que você faça isso que a gente colocou aqui. Não tem nenhum problema. Conceitualmente falando é um problema e eu estou explicando por que é um problema. Agora, se a gente vai sempre fazer assim ou não, são outros 500. Na prova, eu sugiro que vocês façam assim, certo? Que é como eu estou ensinando o conceito. A gente está aprendendo os conceitos. Na prática, muitas vezes, por causa de uma outra necessidade, que para aquele projeto eu considero mais importante, eu tomo uma decisão de ir contra algum conceito. Mas eu tenho que estar consciente disso, dos impactos disso, certo? Certo, pessoal? Então, por favor, nada do que a gente fala aqui, nenhuma aula que a gente dá aqui é só existe um jeito de fazer e é esse o jeito. Nada do que eu falar aqui vai ser assim. Então, normalmente eu explico um conceito, motivo o porquê daquele conceito. Claro, quando a gente for fazer as provas, os exercícios, a gente vai usar esses conceitos aqui, porque eu já expliquei. Aqui a gente não está preocupado em fazer o código mais rápido do mundo. Não, aqui a gente está preocupado com outro tipo de conceito, que é uma coisa boa, fazer o código mais rápido do mundo, não é ruim. Mas aqui pra gente, mais importante do que isso, é fazer um código que é fácil de entender, que segue os conceitos todos que a gente vem apresentando aqui. Porque a gente está aprendendo a programar. Então vamos aprender a programar de uma forma só. Depois vocês vão ter chance de exercitar outras formas. Então você vai programar em algumas situações, você não está preocupado em ter um código bonitinho não, você está preocupado em um negócio funcionar o mais rápido possível. Porque é uma competição lá que vai controlar um robô para bater no outro, por exemplo. Então faz diferença o tempo que você vai fazer um cálculo para tomar a decisão que você vai fazer, certo? Por exemplo. Tá? Entre outras situações, sem nenhum problema. Tá? Tranquilo? Então é bom encarar assim a coisa. Ó, isso é um exemplo, é uma forma de fazer, tem uma motivação, tem um objetivo. Nem sempre eu vou querer fazer assim. Beleza? Vamos para frente. Mas, bom, ainda assim vai ter um jeito de resolver isso. É isso que eu estou querendo dizer. Não é eu não consigo fazer. Vamos ver o jeito de fazer. Vamos ver o impacto disso. A gente não viu ainda. Estão aí desesperados, certo? Então, ó, do jeito que a gente implementou aqui essa classe conta imposto M, a gente tem essa situação. A gente tem conta imposto M herdando de conta. Só que essa herança aqui, esse reuso aí de código e essa possibilidade da conta imposto entrar em qualquer lugar que conta tá, é uma herança, é um reuso sem a noção de subtipo. Porque para ser um subtipo, tem que se comportar como. Isso aí sim é uma verdade, vamos dizer assim. Você pode tomar outra decisão, aí beleza, continua herdando. Você pode fazer assim, como a gente mostrou aqui até aqui. Não tem nenhum problema, se a classe conta imposto M é uma subclasse de conta, o banco vai conseguir usar ele. Mas não vai ser um subtipo de conta, porque não se comporta como. Para ser um subtipo, tem que se comportar como. Tá? Então, a classe conta imposto M muda a semântica do método debitar. E se a gente implementar esse conceito novo do banco, herdando de conta, vai quebrar a noção de subtipos. Alguma ideia de como a gente deveria fazer, por enquanto? Aliás, com o que a gente sabe, já dá mais ou menos para ter uma solução aí. Mais ou menos. Dá para dar um passo mais na frente, em direção da solução. O que é que a gente faria? A gente tem aqui a classe conta, que tem saldo e número, creditar e debitar. Vou deixar os get para lá, certo? Aí a gente tem herdando de conta, poupança, conta especial e agora conta imposto M. Só que a gente viu, em poupança tem um render juros, é um método novo. Em conta especial redefine o creditar, né? Tem um bônus também. Em conta imposto M redefine o debitar. Só que aqui tem um problema. Não é isso? Aliás, é só esse problema, né, de conta imposto? Só o debitar. O resto está tranquilo, não está não? O resto não tem problema. Então, peraí. É um método só meu problema. Essas três coisas aqui não são problema nenhum. Os atributos, o creditar e os get, por exemplo, estão tranquilos. Poderiam ser dados. O que é que eu faço? Porque a gente não mudou a semântica. O creditar, ele não muda o valor a ser creditado. Ele continua acreditando o mesmo valor, só que ele calcula X% do valor e soma no bônus, no atributo novo, que é dele. No bônus, certo? Tranquilo, foi bom se perguntar para lembrar. O problema aqui é que o debitar muda a semântica. Ele faz diferente do debitar original no que diz respeito ao atributo saldo. O creditar que a gente redefiniu em conta especial não faz nada diferente em relação ao saldo. Soma no saldo o mesmo valor que recebeu como parâmetro, tá? Então, se eu fizesse desse mesmo modo que fez em conta especial, Só que a gente quer mudar. A gente quer fazer diferente.
Como é que a gente vai resolver isso? É isso que eu estou dizendo. Pessoal, ó, duas classes, conta e conta imposto, que tem essa parte que eu circulei aqui, que é comum a elas, que não seria problema uma herdar da outra. Mas tem esse debitar que é diferente. O que é que eu faço? Hã? Olha, vamos criar uma classe mãe. Olha aí, tá vendo? Vamos criar uma classe aqui, conta M, conta mãe. E vou botar assim, mãe. Vai ficar diferente do CM ali, conta imposto modificado. E aí eu posso mover esses caras para lá, né não? Estão entendendo a lógica aí já ou não? Então aqui eu boto o que é comum às duas que está com problema. O que for comum, jogo para cá. Número, saldo, creditar e os get. Get saldo, get número. Conta agora, herda desse cara aqui. E conta imposto não está mais aqui embaixo. Certo? Conta imposto está aqui agora, não é não? Então tem um debitar de conta imposto aqui, tem um debitar de conta aqui. Faz sentido isso? Tranquilo? Olha, melhorou. Eu estou redefinindo aí o debitar? Não, né? Não estou redefinindo. Estou mantendo a semântica? Estou. Não tem semântica no debitar? Estou criando um método novo lá embaixo. Oi. Está chegando lá. Não o quê? Você entendeu que a gente criou uma classe nova aqui? Você entendeu que a gente criou uma classe nova aqui? E que o que eu fiz? Eu movi para essa classe nova o que tinha em conta e era exatamente igual ao que eu queria que tivesse em conta imposto, que era a minha classe problemática, certo? O que é que tinha lá que não interferia na classe conta imposto? O número e o saldo, os atributos, e todos os métodos, com exceção do debitar, que é o método problemático, né? Você entendeu que o debitar é problemático não, que a gente redefiniu na classe conta imposto? Você entendeu essa parte? Isso. É o que eu tentei mostrar até agora na aula. Que o método debitar da classe conta imposto é um método problemático porque ele muda a semântica. A gente não quer isso. Nesse projeto que a gente está fazendo aqui, a gente quer que toda subclasse também seja um subtipo. Certo? Ou seja, que na redefinição dos métodos em uma subclasse, eu mantenha a semântica da superclasse. Vide lá aquele exemplo do método M, que eu perguntei se o código era equivalente ou não. Ok? Aí vamos lá. Então, passado essa primeira fase aí, deixa eu só confirmar com ele se ele entendeu. Tranquilo até aqui por enquanto? Vamos ver o uso disso, já já. Então a gente criou uma superclasse nova, a gente generalizou a informação do que era comum às duas contas. E deixou. E conta imposto não herda mais de conta, herda direto da mãe. Por que ela não herda mais de conta? Senão teria o mesmo problema. Esse método debitar aqui seria redefinido, mudando a semântica do debitar original de conta. A gente não quer isso. Então vamos herdar da classe mãe. Aí, André perguntou, Sérgio, mas a classe banco, ela usa objetos da classe conta, né? Não é nem da classe mãe, nem da classe conta imposto. Aí, realmente, a gente teria que alterar a classe banco para onde tem conta, ter conta mãe. Aí vem a pergunta, André já matou. E o debitar? A classe banco chama o método debitar das variáveis que tem lá do tipo conta, de uma posição do array de conta, por exemplo. Se eu mudar para conta mãe, ele vai tentar chamar o método debitar na classe conta mãe, né? E vai dar o quê? Um erro de compilação. Não tem o método debitar aqui. Aí você disser, vamos colocar. Só que se a gente colocar o debitar aqui, vai estar o mesmo problema de novo, né? Mas é exatamente até aqui que vocês poderiam chegar. E é exatamente isso que eu queria. Calma. Me dê um crédito aí, certo? O que a gente vai fazer? O que tem de comum entre conta e conta imposto, a gente joga numa classe nova. E todas as duas classes que seriam problemáticas haver uma herança entre elas, passam a herdar dessa classe nova. Conta e conta imposto vão herdar dessa classe nova. E porque o debitar vai ser diferente entre elas. Só que eu quero que nessa classe nova, de alguma forma eu diga, vai poder debitar de uma conta mãe também. É exatamente o conceito que a gente vai ver hoje. Como a gente faz isso sem programar o método, por exemplo, sem ter uma semântica para esse método. Tá? Opa! Só um segundinho. Então a ideia, ó, se eu estou fechando o raciocínio, a ideia é chegar nessa situação aqui, onde a conta mãe, a gente está chamando aqui de conta abstrata, certo? Conta e conta imposto herdam dessa conta abstrata. Poupança e conta especial fica como antes, não mexi nelas não. Faça lá a pergunta. Mas isso aí a gente teria que mudar todos os
eu disse agora, não? Aquele pergunta que o André falou. A gente teria que ir na classe banco e ter lá uma rede de conta, colocar conta abstrata nesse caso, em vez de conta. Então é como se você tivesse que abrir todas as classes que manipulam conta, como você está dizendo aí, e dar um replace all para a conta abstrata. Poxa, pode ser trabalhoso, pode gerar erros isso, né? Sim, pode gerar erros. Só que, lembre-se, isso aqui é um curso de programação. Então, eu vou apresentando os conceitos incrementalmente. Numa aplicação real, fatalmente, você já saberia desses diferentes tipos de conta e teria feito essa classe conta abstrata aqui desde o início. Então, o seu array desde o começo seria de conta abstrata. Sérgio, mas e se não fosse? É possível que no meio do caminho eu percebesse isso? Sim. Surgiu um requisito novo a qualquer momento, você tem que lidar com ele. Então, fatalmente, se a sua solução fosse essa, teria que alterar todas as classes, de fato. Tá? Não tem para onde correr, não. Mas, de novo, um projetista já poderia considerar essa opção e já tomar a decisão que a gente vai tomar agora. Eu vou chamar a atenção disso de novo daqui a pouco. Tem um pouquinho de paciência que eu chego lá na solução. Aí, no caso, para resolver isso, deve estar. Como a estrada não tem, teria que fazer isso. Eu vou ter que mostrar para vocês. Espera um pouquinho que eu chego lá na solução, tá? Deixa eu chegar. Eu estou indo devagar, pessoal. Estou mostrando os problemas, indo passo a passo, para fazer com que todo mundo entenda a solução. Se concentra aqui, ó. Não conversa do lado, não olha para o monitor, não. O que a gente quer, então, é criar essa classe chamada conta abstrata. E aqui tem a primeira novidade, ó. Tem uma palavrazinha que está em vermelho aqui, uma palavra reservada, abstract. Então, eu estou dizendo que a minha classe conta abstrata é uma classe abstrata. Não é à toa que ela tem esse nome, certo? Qual é o impacto disso? Vamos devagar. Primeiro, vamos ver se ela tem tudo que a gente disse que ela tinha que ter. Então, os atributos número e saldo, que eu movi. Um construtor que recebe um número. Recebe um string, desculpa. Inicializa o atributo número com esse string. E o atributo saldo com 0. Então, é o mesmo construtor que estava lá em conta, né? Só que, claro, com o nome da classe agora, conta abstrata. O creditar, igualzinho de conta, eu dei um cut and paste, né? Cortei e colei, certo? O get saldo, a mesma coisa. O get número, a mesma coisa. Tá aqui, o get número, a mesma coisa. E aí, agora, novidade. Duas novidades. Vamos olhar para essa aqui primeiro, ó. Eu tenho só a assinatura do método debitar. Estou dizendo o seguinte, ó. Uma classe conta abstrata, ou qualquer subclasse de conta abstrata, vai ter um método debitar que recebe um double e retorna void. E ele é público. Mas aqui em conta abstrata, ele é um método abstrato. Eu estou indicando o seguinte, eu não sei como é que esse método debitar vai ser implementado, mas eu te garanto que vai existir esse método em algum lugar. Então eu posso escrever um código, como a classe banco, que tem lá um array de objetos do tipo conta abstrata, e eu posso inclusive chamar desses objetos, ou dessas variáveis conta abstrata, o método debitar. Isso compila. Compila. Na hora de executar, o que eu vou ter lá vai ser um objeto poupança, um objeto conta, um objeto conta imposto, que vão ter implementado esses métodos, certo? Então eu estou usando essa classe aqui simplesmente para definir uma classe que é mãe, que eu vou poder declarar variáveis do tipo dela e escrever um código que usa conta abstrata. Essa é a intenção. Vamos dar um passozinho a mais, vamos devagar. Então, ó, eu permito programar, não executar. Eu não consigo criar um objeto de conta abstrata, certo? Intuitivamente, vocês já deveriam perceber isso. Por quê? Eu não tenho implementação aqui, como é que eu vou criar um objeto? Quando eu chamar o debitar, vai fazer o quê? Então, essa palavrinha reservada aqui, abstract, diz exatamente isso. Você não pode criar um objeto dessa classe. Se você fizer new, conta abstrata, dá um erro de compilação. O compilador não deixa eu criar um objeto, porque não faz sentido. Se ela é abstrata, porque vai ter alguma coisa lá dentro dela que não está concretizado, que não está implementado. Essa é a noção, essa é a intuição. Ops. Que é exatamente esse danado aqui. Então, você está dizendo o seguinte, ó, quem herdar de mim tem uma obrigação de implementar o método debitar, é isso. Isso é que vai garantir que as subclasses de conta abstrata vão ter esse método. Por isso é que o compilador compila a classe banco com uma array de conta abstrata chamando o debitar. Que a linguagem vai garantir isso para você. Esse conceito aí de classe abstrata vai garantir isso para você. Tá? Que é o ponto 2. Opa! Que é esse ponto 2 aqui, certo? Diga lá, pergunta. Eu não entendi. Você não pode criar um objeto. Isso, você não pode criar um objeto do tipo conta abstrata. Você pode criar uma array. Mas, às vezes eu posso declarar variáveis do tipo conta abstrata. E dessas variáveis eu posso programar isso, só programar. Chamar o método debitar, que está lá declarado nela. Está aqui declarado o debitar. E eu consigo compilar isso.
Só que para executar, eu tenho que ter um objeto para estar ali naquela variável, ou naquele array, certo? Aí esse objeto eu tenho que dar new antes. Qual é o new que eu vou dar antes? New conta, new poupança, new ponto especial, new ponto imposto. Eu não posso dar new ponto abstrato. Não posso e nem quero mesmo, não. Eu não vou ter conta abstrata no meu banco. Eu só tenho conta, poupança, conta especial e conta imposto. Eu tenho esses 4 tipos de conta. Não vai ser do tipo mãe, o array? Então ele vai trabalhar com qualquer conta abstrata. Quem herdar de conta abstrata pode entrar lá dentro do array. Certo? Pode perguntar. Eu não acho ruim que vocês perguntem, não. Eu acho ao contrário, ótimo. Se ele não perguntasse nada, seria um problema sério. Tem alguma coisa estranha. Não, mas não tem problema em fazer se eu fizer um construtor, ele ainda se confira, né? Porque eu tava... Claro. A única coisa que o que tem de especial na classe abstrata é que ela vai ter um método abstrato, um ou mais. Certo? Esse é o ponto de uma classe abstrata. Vai ter essa é a intenção, declarar uma classe abstrata, porque eu quero colocar lá um método que é abstrato. Isso vai obrigar que qualquer subclasse minha implemente aquele método. Ou seja, se eu declarar uma classe abstrata, eu estou esperando que tem que ter uma subclasse, senão o programa não vai rodar nunca. Porque só uma subclasse vai implementar o método. Vai ter que ter em algum momento. Então o motivo de eu criar ela aqui é, olha, eu não sei ainda, por exemplo, um possível motivo para isso daí poderia ser o seguinte. Estou começando hoje esse projeto de aplicação bancária. O dono do banco não sabe bem o que ele vai querer ainda, mas sabe que toda conta tem creditar e debitar. Então, peraí, deixa eu criar uma classe abstrata aqui, chamada conta mãe de todo mundo, que o creditar e o debitar são abstratos. Aí eu posso dar para a turma de programadores que está lá na China e fazer no banco para mim. Ele consegue programar e compilar o banco. Depois eu vou criar um objeto conta, uma classe conta concreta e mando para eles testarem. Pronto. A gente chama isso, é um mecanismo de projeto. A gente não precisa se preocupar com como vai estar implementado esse método. A gente tem que estar preocupado em que tem que existir um serviço. A classe banco, ela está preocupada em usar serviços de conta. Ela está preocupada em como aquele método é implementado. Nesse caso aqui, certo? Pergunta. Mas quando eu crio a classe abstrata, eu tenho que mudar toda a classe para ficar o seu, a classe. No caso da classe... A gente vai ver isso aqui, a solução, já já, tá? Esperando só um pouquinho que eu mostro. Aqui, ó. Hã? Não entendi essa pergunta. Deixa eu mostrar a solução, então. É que você está fazendo uma pergunta, uma coisa que eu vou te mostrar já já, tá? Eu chego já já lá. Estou dando uma noção geral do que vai acontecer e vou mostrar a solução. Eu acho que isso vai te ajudar, vai ficar mais claro. Só se concentra aqui, por favor. Ó, olhando para esta classe que eu acabei de mostrar para vocês. Conta abstrata, que tem os mesmos métodos de conta, só que o debitar é abstrato. Olha para cá, ó. Olha para cá. Só que o método debitar é abstrato. Olhando para essa classe aqui, se eu disser que naquele método M, aqueles dois métodos M, ao invés de conta, o parâmetro recebe conta abstrata. Aí eu faço a mesma pergunta. Esses dois métodos M, essas duas versões aqui, são equivalentes? Posso usar uma ou a outra, dar no mesmo? Qual é a resposta? Não é depende a resposta. A resposta é de jeito nenhum. Como assim? Vale a mesma lógica de antes. Para eu tomar essa decisão, eu só olho para esse tipo aqui. Vamos olhar para esse tipo aí. O que é o método creditar? Soma um valor no saldo. Certo. O que é o método debitar? Só Deus sabe. Ou talvez nem Deus, nesse caso, certo? Então a sua decisão aqui é, jamais eu posso tocar nesse código aqui. Jamais eu posso deixar de debitar. Por quê? Porque eu não sei o que o debitar faz. Então a ideia da classe abstrata é também sinalizar isso. Ó, esse método ele vai ser implementado de formas diferentes. Porque senão eu já colocaria ali a semântica única para ser herdada. Então, uma das coisas que o método abstrato diz também é isso. Não só vai ter esse serviço aqui, mas provavelmente ele também vai ser implementado de diferentes formas, pelo menos duas. Porque se todo mundo fosse implementar igual, eu colocaria ali em cima então a implementação, que é única. Faz sentido isso? Hein, gente? Então aqui eu tenho uma sinalização explícita. Não faça nenhuma otimização. Você não sabe o que esse cara vai fazer. Beleza? Vamos ver então um resumo e vamos ver a solução, como é que ficaria. Aí vocês podem fazer mais perguntas. Então veja só, com o uso de classe abstrata, eu vou ter herança de código preservando a semântica. Ou seja, eu vou herdar os atributos, creditar,
get saldo e get número. Claro que debitar não estou herdando nada. Só tem lá uma obrigação de implementação, só tem uma assinatura, não tem código para ser herdado. Mas tem todo o resto, né? Então eu herdo todo o resto que eu não conseguiria herdar, se não fosse herdado da classe conta, por exemplo. Os atributos, o método creditar e os gets, tá? Normalmente eu vou ter pelo menos um método abstrato, que vai obrigatoriamente ser implementado nas subclasses diretas. Quem herdar de conta abstrata, quem botar lá extends conta abstrata, vai ter que implementar o método debitar. Certo? Vai para você essa daí, ó. Perguntou. Quem herdar de conta abstrata tem que implementar isso. E eu não posso criar um objeto na minha classe conta abstrata. Isso deveria ser até intuitivo. Ora, se tem um método lá que não tem nem código, não sei nem como é que ele vai funcionar, qual é a lógica de criar um objeto conta abstrata? New conta abstrata? Não faz sentido isso. E o compilador não vai deixar você fazer isso. Certo? Então, ó, como é que vai ficar a classe conta? No final das contas. Certo? Então a classe conta herda de conta abstrata, ou seja, vai ganhar os atributos saldo e número, o método creditar, get saldo, get número, e tem que obrigatoriamente implementar o método debitar. Pessoal, não é redefinir não, viu? É implementar. Redefinir é definir de novo, ele não estava definido antes, só tinha uma assinatura. Que cria então a obrigação que eu tenho de implementar esse método aqui. Vocês deixaram eu passar pela classe conta abstrata sem explicar o método, não foi? Ninguém se lembrou disso. Vamos voltar aqui. Que é esse método aqui, ó. Tem um método aí que é protegido, ó. O método setSaldo. Lembra da discussão de antes que a gente teve? De por que a classe conta, aliás, por que a classe conta não tem métodos get. Aliás, tem método getSaldo, mas por que não tem o método setSaldo? Lembra disso? Nem setNúmero? Por que era mesmo? Todo mundo falou junto, mas eu vou fingir que eu entendi. Exatamente, pessoal. Certo? Então a gente não vai alterar, não vai deixar ter um método setNúmero por uma questão legal aí. Que eu quero fazer, por exemplo, uma auditoria no banco, eu não posso uma conta de hora para outra mudar o número dela, que eu posso perder. Ah, de quem foi que saiu esse valor? Eu posso perder essa informação. É como se eu pudesse fazer uma maracutaia lá no banco, certo? Eu não quero permitir isso. Então a classe conta nunca vai ser possível mudar o número dela. Eu criei ela com o número, até eu fechar essa conta ela vai ter esse número. Depois que eu fechar essa conta, ela continua tendo esse número. Para não status marcado de fechada, sei lá, um atributo novo, booleano, aberta, true ou false, certo? Ou ativa, true ou false. E o saldo, a lógica de não ter um método setSaldo era qual? O cara não pode chegar aqui e simplesmente dizer, o saldo agora é 1 milhão. Não. Ele tem que creditar 1 milhão, ou o que precisar para chegar a 1 milhão, R$1 talvez, certo? Então, a alteração do atributo saldo de uma conta é via creditar e debitar. Eu consigo alterar o saldo, mas via creditar e debitar, não setSaldo. É a ideia da lógica da aplicação. Então, eu tinha que executar essas operações. Por que a gente criou... Por que a gente criou, então, esse método aqui, setSaldo? Ora, quem herdar de conta abstrata tem que implementar o debitar, não tem? O que o debitar faz? Altera o saldo. Só que o saldo é privado, não é não? O atributo saldo na classe conta abstrata, ó, é privado. Então quem herdar da classe conta abstrata não vai conseguir alterar diretamente o saldo. Então o que a gente fez? Criou um método setSaldo, só que ele não é público. Ele é protegido. Por que protegido? Por que não default? Ou por que não private? Se fosse privado, continuaria você conseguir acessar lá na subclasse, né? Se fosse default, o que significa visibilidade default? Ou seja, nenhum dos três, nem public, nem protected, nem private. Se não for nenhum dos três, é o quê? Só uma classe do mesmo pacote, não é isso? Então, se uma subclasse de conta abstrata estivesse num pacote diferente, também não conseguiria acessar esse método. Então, protected é a visibilidade mais forte que garante que uma subclasse consegue acessar. Porque protected diz o seguinte, só classes do mesmo pacote ou uma subclasse, independente do pacote em que ela esteja, certo? Então esse método aqui ele foi criado para ser usado apenas por subclasses dessa classe aí. Sérgio, mas se tiver alguma outra classe do mesmo pacote, vai conseguir usar, não vai? Vai, de fato. Mas é muito fácil resolver isso, né? Cria um pacote que só tem essa classe lá dentro, pronto. Então só subclasses dessa classe vão conseguir usar esse método, certo? Isso aí não é um problema. Tranquilo?
Vamos continuar lá para a solução. Desculpem, não ter explicado isso antes. Voltando para cá, para a classe conta. Então, a classe conta define o construtor chamando o construtor da classe conta abstrata, passando o número. É como as outras classes já faziam, só que com conta, né? E vai definir e implementar o método debitar. O que é debitar numa conta? É pegar o valor do saldo. Eu não consigo fazer dis.saldo, né? Porque o saldo é um atributo privado. Mas tem um método público lá, getSaldo, que eu consigo usar para ler qual é o valor do saldo atual. Diminui disso o valor a ser debitado, o resultado é quanto tem que ficar no saldo, né? E aí eu vou usar o método protegido, ó, setSaldo. E aí eu consigo então mudar o valor do saldo para o saldo atual menos o valor a ser debitado. Tranquilo? Pessoal, esse dis aqui, hein? O que é que esse dis vai fazer mesmo? É o método setSaldo que está nessa classe. Tem algum método setSaldo aí? Tem, que eu herdei, né? Tem, que eu herdei. Eu só não conseguiria acessar ele se ele fosse privado ou se ele fosse default e a gente tivesse pacotes diferentes. Como é protegido, eu sempre vou conseguir acessar ele. Outra pergunta. Ao invés de dis, posso colocar super aqui? Posso? Super.setSaldo, posso colocar? O que é que significa super.setSaldo? O método setSaldo da superclasse. Tem o método setSaldo lá? Ele é acessível para mim? Ah, é protegido. Então, posso acessar. Ou seja, dis e super dá no mesmo aí. Aliás, qual é a situação em que dis e super não dá no mesmo? Isso, só quando eu redefino o método. Ou claro, se eu criar aqui um método novo aqui, m, certo? Super.m não faz sentido, não tem o método m na superclasse. Só faz sentido dis.m, claro, né? Mas quando a gente tem herança, falando de métodos herdados, a única diferença entre dis e super vai ser quando eu redefinir o método. Dis vai ser o que eu redefini, super o original. Tranquilo? Vide a aula de herança lá, de redefinição de métodos. Tem isso aí. A segunda aula de herança, né? Então esse aqui foi a classe conta, ok? Aí, ó, a classe poupança não mudou nada. Tá exatamente a declaração original da classe poupança. Poupança não muda nada. Conta, na verdade, eu precisei alterar, mas no final a conta resultante é a mesma conta de antes, com a mesma lógica de antes. Então poupança é herda de conta, e a única diferença que ela tem é que tem o render juros. Que é o quê? Creditar na poupança, saldo vezes taxa. Não muda nada. Estresse zero. A mesma coisa para conta especial. Não muda nada também. Herda de conta, tem um bônus, redefine o creditar para creditar o original e colocar no bônus 1% do valor que foi creditado. Tem um método render bônus também que não está aqui, né? Está faltando um método render bônus, certo? Vide a aula de redefinição de métodos. Tranquilo? Então a classe conta mudou, poupança e conta especial, que já herdavam de conta, continuam herdando, não foram afetadas por essa mudança. E agora sim, a classe conta imposto. Herda de conta abstrata, não mais de conta. Tem lá a constante CPMF, 0,1%. O construtor, que chama o construtor de conta abstrata. E aí, agora sim, tem a implementação do debitar. Não é redefinição não, de novo. É a implementação do método. Que na classe conta abstrata é só assinatura. É um método abstrato. Como eu herdei da classe conta abstrata, eu, a classe conta imposto, sou obrigada a implementar esse método. Então está aqui a implementação. Public void debitar. O que é debitar num objeto conta imposto? Eu calculo o imposto, calculo o total a ser debitado, que é imposto mais valor, e seto o saldo do saldo total menos o valor o total a ser debitado. Não é isso? Get saldo menos total dá o resultado final do saldo. Aí eu vou lá e uso aquele método protegido, setSaldo, para isso daí. De propósito, está o super aqui, diferente do conta que estava o dis, para vocês verem que não faz diferença. Super ou dis, certo? Pergunta, gente? Alguma pergunta? Não? Vamos para frente, então. Olha um exemplo de uso dessa nova classe então, que a gente criou, conta abstrata. Então aqui a gente tem duas variáveis do tipo conta abstrata. Isso aqui simula o banco, que vai ter agora um array de conta abstrata, e não de conta, certo? Só que nesse array, eu posso colocar tanto uma conta especial, quanto uma conta imposto, quanto uma poupança, quanto uma conta comum. Ou qualquer outra subclasse
de conta abstrata que eu venha criar. Certo? Debitei 500 no primeiro, no segundo e imprimi o saldo. Quanto é que vai ser impresso na tela aí? Hein, pessoal? O primeiro system out aí, vai imprimir quanto na tela? Quem é o objeto que está na variável CA1? Aliás, que a variável CA1 referencia, né? É um objeto conta especial, né? Quando eu tiro R$500, fica quanto o saldo? Menos 500. Na variável CA2, ela aponta para o objeto conta imposto. Quando eu debitar 500, vai debitar quanto? Não. R$500,50, né? É 0,1%. 1% seria R$5. 0,1%, 50 centavos. Então, quando eu debitar 500, vai ficar quanto o saldo? Menos 500,50. Ou 0,5, certo? E se eu fizer assim, ó? Se eu não mostrar para vocês isso aqui. A classe banco não tem isso, certo? A classe banco tem lá um método cadastrar que recebe uma conta abstrata e coloca no array. Ele não sabe os objetos que tem ali dentro. Qual é realmente o objeto que veio ali. Ele sabe que é de conta abstrata. Então, se eu não mostrar para vocês qual é a classe do objeto que eu criei de fato e perguntar, pessoal, quanto é que vai imprimir aqui? Qual é a resposta? Talvez Deus saiba, essa é a resposta. Certo? Ou então só Deus sabe. É uma resposta razoável também, eu diria. Né? Considerando que ele sabe de tudo, né? Mas tem sempre o livre-arbítrio. Na hora de escolher, eu posso escolher diferente do que ele queria, talvez. Certo? Eventualmente. Então, talvez Deus saiba. Nem ele, eventualmente, saiba o que é que vai imprimir. Então, fica claro, pessoal, ó, se a variável é conta abstrata, aí eu vou ter que fazer o quê? Olhar o que é o método debitar na conta abstrata. Tem lá dizendo, não é nada. É livre a implementação. Mais forte do que isso. Eu sei que provavelmente vão ter pelo menos 2 implementações que vão ser diferentes. Então não tem como eu saber o que vai ser impresso, a não ser que eu saiba exatamente qual é o tipo do objeto que vai estar aqui executando na hora que eu chamar o método, certo? Tranquilo, gente? Então a questão não é que eu gero uma dúvida, ao contrário, eu gero uma certeza que não dá para dizer o que vai ser feito. Tranquilo? Eu não vou tomar nenhuma atitude em função disso, porque eu sei que não dá para saber o que vai acontecer nesse debitar aí. Está explícito isso daí. Não dá erro nenhum isso aqui. Não, na hora de dizer, eu estou dizendo que eu não estou mostrando para você, mas que vai ter alguma coisa aqui, vai ter um new, né? Senão eu não consigo rodar o projeto, certo? Estou dizendo só que eu escondi essa informação. Se eu esconder essa informação, não tem como você saber. O equivalente de esconder essa informação aqui, como eu fiz, é colocar um if. Digite um número no teclado. Se o cara digitar 1, eu crio uma conta. Se ele digitar 2, uma poupança. 3, uma conta especial. 4, a conta imposto. Poderia ter feito assim. Dá no mesmo. Ou seja, só na hora de executar é que eu vou saber o objeto que vai estar ali. Então, só na hora de executar, dependendo do que a pessoa digitou, é que eu vou saber qual é o objeto que vai estar ali, certo? Então, assim, não dá para tomar nenhuma decisão em relação a isso. Pode perguntar. Vamos lá, vamos voltar aqui para o comecinho, ó. É bom que a gente faz um resumo. Você entendeu que a gente queria criar uma classe nova contra imposto, certo? Você entendeu que a gente queria criar uma classe nova contra imposto, que cobra o imposto, né? Certo ou não? E aí, uma solução para isso é essa aqui, dizer que ela herda direto de conta. Certo? A gente teria então que redefinir o método debitar. Para quê? Porque o debitar agora da conta imposto é diferente do debitar de conta. Ele debita o valor e o imposto. Então a implementação seria essa aqui, ó. Ou seja, eu teria que declarar uma constante aqui, CPMF, e teria que redefinir o debitar para calcular o valor do imposto, que é o valor a ser debitado vezes a CPMF, e debitar valor mais imposto. No começo da aula de hoje, e nas aulas anteriores, e no meio da aula de hoje também, eu chamei a atenção para o seguinte: quando a gente redefine o método, a gente tem que manter a semântica daquele método. A gente tem que manter o comportamento do método original.
Essa que é a ideia de que, por isso, é que um objeto que herda de uma classe pode ser usado onde aquela classe hoje é usada. Por isso que na classe banco, que tem uma rede de contas, eu posso colocar lá uma poupança, uma conta especial, porque esses dois objetos são conta, se comportam como conta, não é só herda não, se comportam como conta. Só que do jeito que a gente fez aqui, esse objeto conta imposto N, se ele fosse existir, ele não iria se comportar como uma conta. Porque quando eu mando debitar R$100 numa conta, o que ele faz? Tira R$100 do saldo. Esse cara aqui não tira R$100 do saldo, tira R$100,10. Faz diferente. E é isso que a gente quer. Esse é o problema. Tá? De novo, esse é um exemplo muito simples. Mas a ideia é um exemplo que mostra uma mudança de semântica. A gente quer impedir isso. Então o resumo é, quando a gente percebe que teria que criar um tipo novo, olha para cá pessoal, quando a gente percebe que teria que criar um tipo novo, que mudaria a semântica do tipo original, certo? Você concorda que mudaria a semântica com o que eu mostrei aqui, não concorda? Quando a gente percebe isso, o que é que a gente faz? A gente não vai fazer esse tipo novo herdar desse tipo original, porque mudaria a semântica. A gente vai criar uma terceira classe, uma outra classe nova, que vai ser mãe dos dois, e que vai ter esse método com a semântica diferente, abstrato, indicando clara e explicitamente que aquele método vai ter N semânticas diferentes. Então na classe mãe eu não dou semântica nenhuma, ele é abstrato, não está implementado. As subclasses que definam suas semânticas. Vai ficar explícito, vai ficar indicado que as subclasses vão fazer como bem entenderem. Lave minhas mãos. Não tome nenhuma decisão a respeito disso. É isso que você está dizendo. Não, a conta especial não herda de conta abstrata. A conta especial herda de conta. Conta está completa. Quando a gente implementou a classe conta aqui, ó, vou mostrar. Então, ó, conta abstrata, você entendeu, né? Que tem agora esse método abstrato, certo? Quando a gente implementou a classe conta, que é herda de conta abstrata, a gente já deu aqui a implementação do método debitar de conta. Altere o saldo para o valor do saldo menos o valor a ser debitado. A classe conta especial e a classe poupança herdam direto de conta, que já tem lá o debitar bonitinho implementado. Então ela herda aquela implementação, não tem que fazer nada novo. Não muda nada na classe poupança, nem na classe conta especial. Essa é a vantagem. Quem já herda de conta, continua herdando. Porque as alterações que precisaram ser feitas foram feitas direto em conta. Para ela continuar representando a conta que ela sempre representou. O debitar de uma conta continua sendo, diminui aquele valor do saldo. A conta imposto foi que criou uma coisa nova. A conta imposto é que herda da conta mãe, não da conta. Beleza? Perguntas, gente? Mais perguntas? Opa, passei demais aqui. A gente parou aqui, não foi? Certo? Então, ó, resumo. Herdar código sem quebrar a noção de subtipo, preservando o comportamento do supertipo. E o que fosse quebrar esse comportamento vira método abstrato. É assim que eu vou usar uma classe abstrata, certo? Ou generalizar código, abstraindo detalhes não relevantes. Foi o que a gente fez, na verdade, aqui. A gente tinha lá informações comuns a duas classes, mas tinha informação que entrava em conflito, que era o método debitar. A gente criou uma classe nova, mãe de todos duas, ou seja, a gente generalizou a informação. E colocou lá o que iria gerar um conflito, a gente colocou como abstrato. Para a classe conta abstrata, o método debitar é irrelevante. Já que ele vai ser diferente, não tem por que eu programar isso. Ok? Então, na verdade, eu posso até forçar mais a barra, como eu disse há pouco, e dizer que todos os métodos da classe conta abstrata são abstratos. Assim, eu já me preparo para coisas que aconteçam no futuro. Até eu acreditar, se for semântica diferente, o meu banco já vai estar pronto para isso. Lembra que vocês perguntaram, mas eu tenho que mudar o banco? Lembra? Então, até assim já estaria resolvido aquele problema, tá? Então, eu posso, na verdade, usar uma classe abstrata como um mecanismo de projeto. Lembra da história da equipe lá na China trabalhando? Eu venho aqui, defino o que é a classe conta, só com métodos abstratos, e dou para a equipe da China, ó, vai desenvolvendo um sistema aí que lida com essa conta abstrata. Depois eu te digo os objetos que vão estar aí, mas para eles conseguem programar tudo. Conseguem escrever código que testa, inclusive. Não conseguem executar, de fato, mas conseguem programar, já vai adiantando. Certo?
E eu posso até criar uma contazinha simples, que é a mais simples de todas, e dar para ele, ó, dá para testar inclusive agora, executar. Amanhã, quando eu criar os novos tipos de conta, aí eu mando para lá e mando ele executar de novo, para ver se está tudo certo. Tá? Então é isso aqui que eu estou dizendo. Então podia ser não só o debitar, mas o creditar. Eu também já poderia ter definido como abstrato. Pensando nessa possibilidade aí de no futuro surgir um novo tipo de conta, que eu não sei, né, que precisaria mudar a semântica do creditar. Pergunta, gente, até aqui. Então, outro exemplo muito rápido, muito curto, de classe abstrata, certo? Considere que a gente quer fazer isso aqui, ó. Criar essa hierarquia de classes aí. Pessoa, que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Vocês sabem, né, o que é uma pessoa física e uma pessoa jurídica? Tem alguém que não entende esses conceitos aí? Beleza. Então, ó, qual é a ideia? Vamos criar uma classe abstrata, pessoa, que tem lá nome, endereço, por exemplo. E tem um método abstrato getCódigo, que retorna um string. É abstrato, certo? Quando eu for programar a classe pessoa física, vai herdar de pessoa, define lá atributos próprios como CPF, nome da mãe, nome do pai, sexo, data de nascimento. São atributos de uma pessoa física, né? E implementa o método getCódigo retornando, por exemplo, o CPF, que é o que identifica uma pessoa física. E aí eu vou programar a classe pessoa jurídica que tem CNPJ, contato, inscrição municipal, inscrição estadual, sei lá, certo? Informações de uma pessoa jurídica. Sexo, por exemplo, data de nascimento, não são atributos de uma pessoa jurídica. Pode até ter data de criação da pessoa, da empresa, né? Data de abertura do CPF, sei lá, o CNPJ, alguma coisa assim. E o que é o getCódigo para a pessoa jurídica? É o CNPJ, então ele retorna o CNPJ. Tá? Perceba que tem muitas outras coisas aqui, né? Eu não estou mostrando, tanto aqui quanto pessoa física. Então vai ter o método getSetCPF. Esse aqui não está substituindo esse método. Esse aqui é um método novo que eu tive que programar por causa da classe abstrata. Certo? Do mesmo jeito, em pessoa jurídica, vai ter getSetCNPJ e tem que ter o getCódigo, porque você herda de pessoa que é uma classe abstrata e lá esse método é abstrato. Logo, eu tenho que programar ele aqui. Tranquilo? Qual é a vantagem que isso aqui vai me trazer? Eu posso criar uma classe só, chamada repositório pessoas em array, que tem lá um array de pessoa. Certo? E o método procurar dessa classe, ó, se a gente olhar aqui, em nenhum momento vai fazer referência à pessoa física ou à jurídica. Eu vou usar aquele método getCódigo, que é abstrato, para comparar o código da pessoa que está na posição i do array com o código da pessoa que eu estou procurando. Se for igual, beleza, é a pessoa que eu quero. Se não for, não é. Então, se eu chamar o método procurar passando um CPF, ele vai ter que retornar uma pessoa física que tem aquele CPF. Porque não vai ter uma pessoa jurídica que tem aquele CPF. Não faz sentido. O tamanho, inclusive, de um CPF e de um CNPJ são diferentes. Nunca vai ter um igual ao outro. Se eu passar um CNPJ, só vai poder vir uma pessoa jurídica. Certo? Ou um erro, né? Ou nulo nesse caso aqui, se não tiver ninguém. Que é como foi na prova de vocês, não foi isso? Certo? Então esse código aqui é genérico para qualquer tipo de pessoa. Eu posso até só ter um tipo de pessoa aí, não faz mal. Mas posso ter tudo misturado. Ele vai conseguir funcionar do mesmo jeito. Então, se eu criar um terceiro tipo de pessoa lá no futuro, eu só tenho que implementar o método getCódigo de uma forma que não seja nem CNPJ, nem CPF, e eu vou conseguir identificar claramente aquela pessoa, né, dentre as N pessoas que estejam no meio desse array aí. Certo, gente? Então é só um outro exemplozinho que vocês podem, por exemplo, usar no projeto de vocês lá mais para frente. Alguma pergunta, gente? Pessoal, como sempre, eu já deixei isso claro para vocês. Tem que fazer exercício. A gente começa a fazer aqui, eu estou aqui para tirar dúvida, mas não deixe de tentar fazer em casa. Tem a solução disso aí em algum lugar, não vai sair de lá a solução. Não precisa correr para ver, não. Faça sozinho primeiro. Depois olha a solução para ver outra forma de fazer, de repente. Beleza? Ou para corrigir, para comparar se você resolveu aparentemente correto. Então vamos lá, vamos fazer isso daí. A ideia é que das últimas aulas para cá, um exercício usa sempre a solução da aula anterior, né? Não sei se vocês perceberam disso. Então, se vocês forem criando aí as soluções, resolvendo,
você deveria usar a sua própria solução para complementar agora com esse exercício. Quem não tem, pode pegar lá o da aula anterior e trabalhar em cima dele. Mas, de novo, quem não fez todos os exercícios, recomendo fortemente que faça. É a diferença entre entender melhor ou não os conceitos. Em conseguir ou não resolver uma questão da prova, por exemplo. Tá? Vamos lá.